Bem-vindos à nossa casa. Que o Mestre Jesus nos abençoe, a todos. E que a partir deste momento nós possamos nos sentir envolvidos pelas energias salutares que envolvem este ambiente. Nós queremos dar uns recadinhos, O primeiro é o de toda quarta-feira, para que todos coloquem o celular no silencioso, para que não ocorra de acontecer algum toque. Lembrando também que nós estamos em campanha do óleo usado. Aqueles que tiverem podem deixar aqui na comunidade ou então lá no núcleo Hélio Mariano. A palestra da próxima quarta-feira vai ser com o Marcos Bassoli, daqui de Matão, e o tema é Pedi e Obtereis. Agora eu vou fazer a leitura de uma mensagem, que foi psicografada aqui na casa. Não se preocupem com o que falam a seu respeito ou o julgamento que fazem de você. Os que assim procedem não têm o conhecimento da verdade que trazes no ser. Nem mesmo aqueles que fazem parte do nosso convívio conhece totalmente as dores, os medos, as incertezas, as angústias que trazemos no nosso íntimo. Por isso, não se preocupe com os julgamentos que fazem. Cada um omite opiniões de acordo com o que conhece e o que sente. Daquilo que carregamos na alma, somente o nosso Pai conhece a verdade. Somente a Ele caberia fazer um julgamento a nosso respeito, mas nem Ele assim o faz. Nos ama, respeita nossas vontades, nossas escolhas e espera o nosso momento de despertar. Não se condenem pelo fato de muitas vezes não conseguir, de falhar, de não corresponder às expectativas. Nosso Pai conhece nossa essência, sabe das nossas fraquezas, assim como tem certeza de que um dia alcançaremos a perfeição. Nenhuma ovelha se perderá, apenas umas chegarão primeiro que as outras. Siga firme no propósito a que te comprometeste no plano espiritual, de que é sempre nos tornarmos pessoas melhores a cada existência. Nossa palestra de hoje, é com a Mariana Nunziati, ela é de Araraquara. O tema que ela vai abordar é educação moral na era digital. Então, a partir de agora, nós passamos a palavra para ela, e que ela tenha todo o êxito possível. Tá, Mariana? A palavra é sua. Essa aqui tá bem com isso. Você vai usar o outro? Acho que isso, Alô? Acho que está ótimo. Obrigada. Eu acho que aquele está ligado também, não? Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer por estar mais uma vez nessa casa, agradecer ao Orson por ser um grande incentivador dos meus estudos, porque a cada palestra que a gente prepara é uma oportunidade da gente aprender. Então, ele já me levou para alguns lugares e em todos eles eu recebi muito carinho de todos aqueles que compunham a casa. Tive a oportunidade de conhecer pessoas novas, lugares novos. Então, é muito engrandecedor para a gente que é estudante da doutrina. E hoje o tema que a gente foi convidado a conversar é sobre a importância da educação moral das crianças e dos adolescentes frente às realidades que hoje se apresentam. Então, vai aqui uma conversa para todos que são pais,
avós, tios, responsáveis pelas crianças e que de alguma maneira o tempo todo são convidados a pensar sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que diante de tudo que a mídia está nos trazendo, a gente fica pensando o que é certo, o que é errado, até onde eu posso, o que eu deixo. Então eu acho que o nosso intuito hoje é fazer a gente refletir um pouquinho sobre a importância de se buscar a educação moral desses corações tão pequenos de tamanho, mas que podem se tornar homens e mulheres grandiosos. Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, apenas para que a gente entenda a importância de refletir sobre esse assunto de uma forma madura, consciente e racional, como a doutrina espírita nos ensina. Nos últimos 10 anos, amigos, aumentou em 200% o suicídio de meninas entre 10 e 14 anos de idade. A Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, em setembro de 2022, divulgou que no ano de entre 2016 e 2021, houve um aumento de 49,3% das taxas de mortalidade de adolescentes entre 15 e 19 anos de idade. Olhem só. Os consultórios psiquiátricos estão recebendo cada vez mais e mais cedo crianças e adolescentes com transtornos emocionais gravíssimos. Muitos transtornos de ansiedade, de hiperatividade. E o que está movendo e ensinando essas crianças são algoritmos de rede que são desenvolvidos para manter essas crianças e esses adolescentes cada vez mais conectados nesse mundo, isolados em suas relações humanas e cada vez mais com autoestima baixa, porque a irreal comparação com o que eles veem nas telas traz a eles uma sensação de que eles não conseguem pertencer a grupo algum, causando danos emocionais gravíssimos. Então, algo, amigos, temos que fazer na base, numa educação consciente e madura, e não agirmos como pais e educadores apenas seguindo nossos instintos. Porque eu brinco, mas isso é uma verdade. A gente tem que saber que tipo de casa esses nossos filhos estão construindo. Porque o lobo mau pode soprar. E a casa vai voar pelos ares ou ela vai se sustentar? Então vamos refletir sobre isso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, quando ele fala sobre a fé, que a fé necessita de base. E essa consiste na inteligência perfeita daquilo em que se haja de crer. Para crer, não basta ver, é necessário compreender. Então hoje, o nosso intuito aqui é trazer essa compreensão para que a gente tenha base, força, fé e confiança para mudar algumas coisas que são necessárias para o equilíbrio emocional desses seres tão preciosos para nós. Eu tive a oportunidade de ler um livro que chama Pedagogia do Amor, a Arte de Educar, de Alzira Bessa França Mui. Foi um livro feito em homenagem aos 50 anos da Escola Eurípides Barçanufo. Esses livros que caem na nossa mão, que a gente puxa dentro de uma prateleira com 100 livros e a gente vai lá e pega aquele, gosta do tema e aí a gente entende o porquê que a gente gostou do tema e o porquê o livro caiu na nossa mão. Porque ele realmente trouxe para mim, e eu quero compartilhar com vocês, aprendizados muito especiais
que trazem justamente essa compreensão e essa base para que a gente faça diferente. E esse livro fala para a gente, nos ensina que a infância é o período apropriado para estruturar a base de uma nova aprendizagem. Porque é como se a consciência estivesse em estado adormecido, aguardando o desenvolvimento desse espírito para que ele ganhe domínio sobre a atual encarnação. Então, daí a importância da educação moral na formação dessa criança, pois é o processo mais rico de renovação da mente e da moral. O pensamento guiado para uma construção elevada, ele passa a elaborar novas estruturas mentais que vão sendo incorporadas pouco a pouco no dia a dia da criança, na vida desse jovem e do espírito que somos. É como se a gente tivesse nas nossas mãos uma massinha de modelar, que quando a gente abre essa massinha, ela tá molinha, tá fácil da gente colocar o molde que a gente quiser. Então é esse momento apropriado para estruturar e elaborar novas formas de pensar. Quando a criança ela não recebe uma educação voltada para as suas necessidades espirituais, ela pode, no decorrer de sua existência, especialmente na fase da adolescência, buscar os mesmos interesses do passado, porque suas tendências estão ali. Então, essa reação ocorre devido à ausência de uma mudança de pensamento e de mentalidade, passando o espírito a viver os reflexos das mesmas experiências do passado, o que vai refletindo no seu dia a dia e influenciando o seu pensamento. Olhem só como é importante a gente fazer a moldagem do pensamento nessa primeira fase da vida. Porque se a gente não faz, esse espírito pode viver os reflexos das mesmas experiências do passado, que passam a influenciar na sua personalidade. E esse processo mental ganha força a partir do momento em que esse espírito deixa a infância e entra na adolescência. Fase essa expressiva para o espírito, porque cuida do assentamento da nova reencarnação, quando ele é convidado a caminhar pelas veredas da nova encarnação. Então, até os 14 anos, mais ou menos, é como se esse espírito vivesse numa fase de semiconsciência, entre a vida anterior e a nova, mas muito aberto a receber novos estímulos. É como se ele fosse uma esponja, aberto a receber muito conteúdo. E olhem o que acontece nessa fase de aproximadamente 14 anos. Essa fase, amigos, olhem que interessante, vem acompanhada pela abertura, espiritualmente falando, do fulcro da memória. Abertura do fulcro da memória. Fulcro da memória é a região cerebral central responsável pelas consolidações das memórias no cérebro. É como se o passado viesse com toda a força, ganhasse e passasse a atuar em suas atividades mentais, sendo reconhecido então pela manifestação da personalidade. Com a abertura do fulcro, podem surgir as más tendências, as más inclinações, os vícios de toda sorte, que se manifestam por meio de sua personalidade. Aliado a essa questão espiritual de abertura do fulcro da memória, existe, biologicamente falando,
nessa mesma fase de aproximadamente 14 anos, uma poda neurológica. Com essa poda neurológica, acaba que se aumenta a sensibilidade dos adolescentes, onde os sentimentos vêm com toda a força, causando muita confusão emocional muitas vezes. Então não é à toa, amigos, que muitos pais relatam pra gente que tem filhos adolescentes que falam, e essa fase da adolescência, eles até falam aborrecência. Não é à toa, porque existe uma ebulição emocional e espiritual nesse adolescente. Se esse espírito recebeu uma nutrição espiritual que possibilitou a modificação de sua memória, ele terá repertório para passar por essa fase mais suavemente. Mas se ele não tem esse repertório, porque ele não modificou sua memória, e se ele ficou imerso nas redes sociais, que desequilibram seu emocional e viciam sua vontade, vai ser muito difícil e dificultosa essa fase para esse adolescente. Aqui, eu quero nesse momento fazer um parêntese para trazer um pouquinho para vocês os motivos pelos quais as redes sociais podem ser muito prejudiciais para essas crianças e para esses adolescentes. Amigos, as redes sociais, elas moldam o caráter e a personalidade dessas crianças e dos adolescentes. Elas moldam valores, emoções e visão de mundo de alguém sem a menor condição emocional de suportar tudo isso. Acaba que os adolescentes e as crianças não se aceitam mais como são. Na verdade, eles não sabem mais quem eles são, porque o eu digital se confunde com o eu real. As comparações ilusórias das redes, elas bombardeiam a vista. A necessidade, a pressão por pertencer. E esse pertencimento não é para um grupo de amigos, de colegas, como nós tínhamos quando éramos crianças. A pressão por pertencer por um número de curtidas e visualizações que pode chegar ao infinito. E a necessidade de se encaixar nesses padrões pode ser e ter um custo alto demais. As comparações físicas e mentais e materiais com essas influenciadoras, que hoje são a referência para esses adolescentes, reforçam nesses adolescentes uma autoestima muito baixa, causam uma autoestima muito baixa, porque aquilo que se apresenta por essas influenciadoras não representa a verdade. Só que eles não sabem disso. Então as comparações e a vontade de ser aquilo que eles estão vendo mexe demais com a autoestima deles. Amigos, os filtros de tela que mudam a fisionomia das pessoas imediatamente, afinam o nariz, arrumam a pele, tiram as rugas, emagrecem. Faz com que essas crianças e esses adolescentes tenham padrões irreais de beleza, aumentando a insatisfação corporal, física, aumentando a depressão e a ansiedade, porque eles não conseguem aquilo. Sabe por quê? Porque todos têm espelho em casa. E o espelho reflete a realidade. O espelho é cruel.
Não alivia pra gente de jeito nenhum. Não tem como a gente mudar o espelho. Mas eles só se acham bonitos com os filtros. Tanto que tem gente fazendo essas harmonizações faciais todas, porque querem chegar naquela foto que elas veem com filtro. Vejam que mundo que esses adolescentes estão imersos. Aliado a tudo isso, existe um processo neurológico que vicia o cérebro, o uso das redes e das telas. Vamos pensar como funciona o nosso cérebro. Vamos pensar. Tudo aquilo que somos submetidos e que nos dá prazer, a gente tem a vontade de querer fazer de novo. Nós, adultos, tudo aquilo que somos submetidos e que nos dá prazer, a gente tem a vontade de fazer de novo. E isso é um perigo, inclusive para nós, a depender daquilo que a gente escolhe fazer. Nas telas, a forma como elas são desenvolvidas é enviado uma carga de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que dá a sensação de prazer e indica que aquilo foi bom. Quando a dopamina entra, provoca no nosso cérebro uma motivação de fazer de novo e sempre mais. Quando o nosso cérebro está inundado de dopamina, é como se o cérebro dissesse: agora eu preciso eliminar. Quando ele elimina, ele libera, ele pede de novo. E esse é o processo de viciação que as telas causam. E esse estímulo intenso e desorganizado desses vídeos de YouTube, de Instagram, traz a necessidade para esses adolescentes de recompensa rápida, é uma necessidade emocional, de recompensa rápida, perdendo a capacidade desses adolescentes de concentração e de sustentar a atenção prolongada, prejudicando demais os estudos e o desenvolvimento intelectual. Olhem que interessante que eu li essa semana. Steven Chen é cofundador do YouTube. E ele não deixa os filhos assistirem os shorts, os vídeos rápidos do YouTube. E a ciência explica. Esse formato prende a atenção não pelo conteúdo que se disponibiliza, mas pelo bombardeio constante de estímulos rápidos. O cérebro, nesse momento, libera picos de dopamina. O que gera, com essa liberação de picos de dopamina, menor tolerância ao tédio, dificuldade crescente de concentração, maior impulsividade e irritabilidade, risco de dependência digital. E para as crianças, esses vídeos curtos, esses shorts, eles impactam diretamente na formação de circuitos neurais ligados à atenção, ao aprendizado e ao autocontrole. Eles não conseguem mais se regular sozinhos. Então pensem num caos. Jovens formados sem uma educação moral que lhes dê base de sustentação segura e repertório. Abertura do fulcro da memória, que traz para eles a força do passado. Poda neurológica, em que os sentimentos vêm com toda força. E um isolamento social intenso, porque mergulhados num mundo virtual vicioso, em que a queda da autoestima desse adolescente está lá embaixo
em razão das comparações ilusórias da rede e por vontade de pertencimento em algo que eles não sabem nem o que. Vai dar certo? Não vai. Não tem como dar certo. E vivendo assim, vai existindo uma fuga e uma imensa dificuldade nas relações, porque falta a eles repertório. Então eles preferem se isolar no quarto, colocar fone de ouvido. Quantos adolescentes que vocês veem que está o tempo inteiro aqui, ó, com fonão de ouvido? Eles fazem questão de comprar aquele bem grande para que a gente não incomode a eles. Para que eles falam, deixa eu ficar aqui, ó. Tô aqui, no meu mundo. Isolamento no quarto, fone de ouvido. Mas a questão é que a vida existe para todos. E as pessoas também. E as dificuldades nos relacionamentos estão aí para todos nós. E é nessa falta de contato humano, de relacionamento com os pais e amigos, que os pais têm a surpresa de quem se tornou seu filho. Eles não sabem. Alguém teve a oportunidade de assistir aquela série Adolescência, do Netflix? Viram? Gente, aquilo não é ficção científica. Aquilo é realidade. A mãe e o pai tomaram conhecimento de quem era o filho, o que ele estava fazendo dentro de casa, dentro do quarto, quando um crime foi praticado. Ficaram? Meu filho? Mas ele estava dentro de casa, não saía de casa, não saía do quarto. Não é possível. Mas é verdade, é a realidade. O cérebro dos adolescentes necessita de conexões autênticas para desenvolver habilidades sociais, empatia e autorregulação emocional. Quando a inteligência artificial ocupa esse lugar, cresce o risco de isolamento, de dificuldades emocionais e de expectativas distorcidas sobre relacionamento. Amigos, os adolescentes não sabem mais paquerar. Não sabem, Orson. Não fizeram essa paquera. Vocês fizeram. Eu também. Você sabe? Olha, muito bem. Olha que legal. Os adolescentes não sabem mais paquerar. A gente estava conversando recentemente com um amigo nosso lá do centro, que ele é professor de cursinho. E ele estava falando que os adolescentes hoje não querem mais tirar carta de motorista, que eles não ligam para sair. Eu lembro, eu vou fazer 44 anos agora 29 de outubro. Quando eu fiz 18, eu passei o dia inteiro do dia do meu aniversário na autoescola. Fizeram até uma festa surpresa para mim, tranquilamente, porque eu não apareci em casa. Desespero que eu tinha para tirar minha carta, porque eu queria passear, eu queria viver, eu queria interagir. Até hoje eu sou assim, não mudou nada. Só que agora eu dirijo. Daniel que tem que, ele é mais caseirão, eu sou agitada, ele que me segura, senão tá perdido. Mas eles não querem mais morar em república, querem morar sozinhos, estão se isolando. A gente vê no clube, as crianças não estão mais participando das recreações do clube, porque elas estão jogando com muitos amigos dentro do celular, cada um na sua casa. Conversei com uma amiga hoje, que ela falou que os amiguinhos marcam sábado 3 da tarde um encontro. E aí esse encontro lotado de gente, pelo amor de Deus.
Você faz isso? Você joga Roblox? Ah lá. Ah lá. Tá vendo? Tá vendo como é que é? Pior, é verdade. Tem encontro, não tem? Olha lá. Ah, mas depois dessa palestra você não vai mais. Ah, desculpa ter te falado. Acabou a farra. Ai, essa tia, o que ela tinha justo hoje que eu fui nesse centro? Tá bom, é pro seu bem. Sabem, é? Isso aí, vai nesse caminho. Mas olha, eu quero fazer um parêntese, é importante que se diga, ouça bem, as redes sociais, a tecnologia, elas fazem parte da lei do progresso. Elas são importantes para o nosso desenvolvimento. Se a gente usa errado, aí é um problema nosso de espírito imperfeito. Mas a tecnologia está aí a nosso favor. Tudo que é criação da mente humana, ela deve ser uma extensão da sua mente e não uma substituição das relações. Tudo que o homem constrói tem que servir ao homem e não o homem servir à tecnologia, porque é essa inversão que está acontecendo. Hoje quem ganha dinheiro é a tecnologia baseado no nosso isolamento, no que nós estamos nos afundando. Então nós estamos servindo a ela e não ela a nós. Está tendo uma inversão aqui de propósito. Mas que fique claro, nós não conseguimos mudar as ondas do mar. Nós não conseguimos mudar as ondas do mar, elas vão acontecer. O que a gente precisa é se capacitar, se preparar para enfrentar esse mar, seja ele qual for. Nós precisamos nos capacitar. Não querer transformar o mar em mar calmo, a gente não vai conseguir. Mas a gente tem que entender o momento de ir para esse mar. Eu falo que colocar uma criança sem refletir sobre tudo isso que nós conversamos é a mesma coisa de colocar a criança em cima de uma prancha, num mar revolto, e querer que ela não caia da prancha. Ela vai cair. Ela vai cair. Então, o que nós pais temos que fazer? Entender qual é o mar. Levar o nosso filho aos pouquinhos. Ver se ele sabe nadar. Segurar essa prancha. Se entender que ainda está inseguro, retorna para a areia firme. Depois vai mais um pouquinho. Esse é o movimento nosso frente à realidade. Por que um adolescente não usaria droga? Apenas porque os pais são bravos? Deixa eu ver quantos adolescentes usaram droga com pais bravíssimos. Por que os adolescentes sairiam dessas redes, desses jogos e iriam brincar? Apenas porque os pais estão dizendo que isso é importante? Amigos, Kardec nos ensina que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quais hábitos os nossos filhos estão sendo submetidos? Por isso a importância da educação moral para esses seres. Que ela pode ser muito bem aplicada nos ensinos da evangelização infantil, para quem é espírita, ou para quem não é espírita, pertence a outras religiões, um catecismo, por exemplo, a catequese, mas que essas crianças sejam nutridas com os ensinamentos de Jesus.
Na evangelização, nós temos a oportunidade de estruturar o pensamento dessa criança, desses adolescentes, para que eles entendam quem eles são enquanto espíritos imortais, de onde eles vieram, o que eles estão fazendo, para onde eles vão, qual a responsabilidade deles perante essa vida presenteada por Deus. Eles podem entender, passam a entender que tudo é causa e efeito, que tudo tem consequência. E aí eles podem ir escolhendo os caminhos a seguir, o que é bom, o que não é bom. Saber, por exemplo, que a vitalidade, saber que a vida deles não vai terminar quando a vitalidade do corpo deles perecer. Saber que eles são compostos de corpo, de perispírito e espírito, e que o que fazemos em um interfere no outro, que então temos que cuidar dos três. Que se eles querem ter na próxima vida um corpinho bonito e saudável, que eles têm que fazer bonito nessa. Ah, mas eles vão pensar antes de usar alguma coisa que prejudique, que interfira no perispírito deles. Os meus aluninhos sabem de tudo isso. Eu sou professora da evangelização infantil, de uma faixa etária de 8 a 12. Olha só, eu trouxe alguns teminhas que a gente está trabalhando nesse momento com eles, porque no decorrer do ano, a gente vai mudando algumas apostilas, e uma dessas apostilas que a gente está trabalhando agora, olha os temas. Amor à verdade, significado dos laços familiares, liberdade e limite na família, colaboração e disciplina, amor ao próximo, caridade, perdão, honestidade, bondade e gentileza, trabalho e responsabilidade, respeito à vida, vícios, respeito à criação de Deus. Olha só, a gente toda semana tá ali, batendo na cabecinha deles, com ensinamentos, passando vídeos, mostrando histórias. Ontem mesmo foi muito bonito, porque o tema da aula ontem foi família consanguínea e família espiritual. E a gente pôde conversar sobre tudo isso. Eu tinha conhecimento que tinha algumas crianças lá que estavam com algumas dificuldades familiares. E aí a gente pôde abordar alguns temas que a gente sabia que seriam importantes para essas crianças. Eu e o Dani, a gente tem uma filha adotiva, a gente tem 2 filhos biológicos e uma filha do coração. Eu levei essa minha filha adotiva para falar com eles, falar da experiência dela quando ela esteve na família biológica e o sentimento que ela teve, que ela tem frente aos pais que a abandonaram, que é o sentimento do perdão. Desenvolvemos muito isso. E também falamos da nossa gratidão pelos laços espirituais que nos reuniu novamente. E eu fui olhando aqueles rostinhos, olhando para mim, e uma dessas menininhas, a lágrima caía, porque a gente estava falando sobre o perdão aos pais, apesar de muitas vezes eles errarem, que foi o caso dos pais da minha filha, por exemplo. E nós, enquanto pais, muitas vezes erramos em grau menor, mas erramos. Mas a lagriminha dela caía. A hora que terminou a aula, ela me deu um abraço. Ela falou assim: tia, então eu posso perdoar o meu pai? Olha isso. E ela é aluna nova, porque meus aluninhos que estão comigo há mais tempo, comigo e com as professoras que fazem parte comigo da evangelização, tem um conteúdo imenso. Então olha como que isso vai mexendo com os sentimentos, estruturando o pensamento. No começo de cada aula a gente pergunta para essas crianças as novidades, boas e ruins, e nós também falamos as novidades boas e ruins.
E aí a gente tem a oportunidade de trazer os conhecimentos cristãos da doutrina para o dia a dia deles. E aí um começa a opinar nas questões do outro, o que aconteceu na escola, o que aconteceu na família, e a gente vê o quanto eles já estão evangelizados e com muitos conteúdos sedimentados no coração. Tem a frase de Paulo de Tarso, né? Que o homem educado no bem e para o bem, numa palavra, moralizado, tem consciência de que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Então, essas crianças moralizadas, elas vão conseguindo ter bases sólidas de um caráter bem formado para enfrentar as dificuldades existentes na vida delas e cumprir a missão, corrigindo más tendências que ainda tenham e potencializando as boas tendências que iniciaram a construção em vidas passadas. A inteligência por si só não equilibra o homem. Nós, pais, temos que nos preocupar se os nossos filhos estão recebendo uma educação moral adequada. Essa tem que ser a nossa preocupação. Mas a gente precisa saber se os nossos filhos estão aprendendo a pedagogia do amor, a educação pedagógica do amor. Porque a pedagogia do amor, amigos, ela oferece a construção de uma base, de uma verdade, para fundamentar o alicerce moral, sensibilizando os sentimentos e impulsionando esse espírito à prática das virtudes. Educar, amigos, possui um sentido muito mais amplo do que informar e formar ideias. Educar e evangelizar para que os valores éticos e morais caminhem juntos, dando sentido à vida. Todos nós, quando não sabemos onde queremos chegar, somos como um barco à deriva. Se o vento vai para a direita, a gente vai. Se o vento vai para a esquerda, a gente vai também. E assim também são as crianças. Nós não assumimos o controle do nosso barco, porque não temos uma bússola a nos guiar. E aí fica muito difícil e insegura essa viagem. Quantos de nós conhecemos adultos que acham que viver a vida é apenas usufruir, passear, aproveitar, sem responsabilidade alguma por nutrir a própria evolução e a evolução daqueles que o cercam? E essas pessoas, não tenham dúvida alguma, porque isso vai de encontro à lei de Deus, que é a lei da evolução e do progresso, eles sentem um vazio dentro do coração, que não preenche. A gente precisa entender, amigos, que essas crianças são como plantinhas. Elas precisam de água e adubo para crescer e para se desenvolver. A água é a mesma que Jesus ofereceu à mulher samaritana. Viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E o adubo, amigos, é o esforço que fazemos diariamente para que possamos trabalhar com afinco os nossos sentimentos. O esforço para trabalharmos com afinco os nossos sentimentos, os sentimentos das crianças. E por que a gente fala que a gente tem que trabalhar os sentimentos? Porque os sentimentos, amigos, se encarrega de nutrir e iluminar os pensamentos. O sentimento e o pensamento são a força do espírito. Para conseguirmos trocar as más tendências pelas boas tendências, precisamos fortalecer a nossa vontade, enriquecer o nosso pensamento com lições que edifiquem a alma.
experimentem nós, adultos, não fortalecermos e nutrirmos a nossa vontade e deixarmos os nossos pensamentos correr solto. A gente ia se perder. Teve um dia em casa que eu até cantei aquela música: Deus me proteja de mim. É assim. Mariana, na sua experiência de mãe e evangelizadora, como é que você administra o uso do celular em casa com as crianças? O Orson está me perguntando que como eu, como mãe, administro o uso do celular para os meus filhos. Eu acho que isso é muito particular de cada família, né? Eu acho que cada família sabe até onde deve chegar, até onde pode chegar, conhecendo o próprio filho e tendo um olhar maduro e consciente sobre quem é aquele espírito. Então eu tento fazer isso lá em casa. Eu e o Dani, a gente realmente não tem celular algum. As crianças não têm, eu tenho um filho de 8, a Helena tem 10 e a Flavinha, essa mais velha, tem 20. Ela, claro, tem celular, porque ela já é uma adulta. Mas a Helena e o Bruno, que são crianças, eles não têm celular, eles não assistem YouTube, muito menos vídeos curtos. Então, o que eu faço com eles é deixá-los assistir vídeos longos de Netflix, ou filmes, ou séries, que tenham estrutura e conteúdo, que sejam essas estruturas com esse conteúdo capazes de auxiliar na estruturação do pensamento, para que eles ganhem corpo e conteúdo. Então, é assim que a gente faz. É assim que a gente conduz lá em casa. É uma televisão só na sala, ninguém tem televisão no quarto. Então, todos têm que assistir o conteúdo de todo mundo, como a gente fazia quando éramos crianças. Não era assim na nossa casa? A gente tinha uma TV em cada quarto, ou a gente ficava brigando com o pai que não parava de assistir jornal, a gente queria assistir desenho? Xuxa. Não era assim? Então, amigos, é esse raciocínio que a gente tem que ter. Como fazer? Dá para fazer dar certo, apesar da tecnologia. Eles estão perguntando como os meus filhos menores reagem. A gente explica e conversa muito com eles. Então, eles sabem do motivo pelo qual a gente não libera. O porquê que a gente faz isso, que isso vai causar um mal para eles, uma dependência. E eles vêm, muitos amiguinhos, e eles vêm contar para a gente que fulano, que beltrano só quer ficar no celular, que não quer brincar, que não quer jogar bola, que não querem ir para o clube, e eles acham isso um absurdo. Então, eles têm a própria consciência, então eles sabem. Às vezes eles assistiam na casa da minha mãe e eu cortei também. Falei, não, na casa da vovó que pode tudo, mas isso não é legal, porque muitas vezes vem conteúdos que não são apropriados para a idade, para a faixa etária, e a gente não tem o controle. Então, eu acho que é aquilo que eu falei para vocês, a gente pode navegar nesse mar, mas com segurança. Saber quando colocá-los em uma prancha. Tá bom, amigos? Então, olha, a vida é um rico manancial de oportunidades para vocês, para nós, educarmos os nossos filhos. Eles veem como vocês levam o dia a dia de vocês, como vocês dividem a semana, como vocês fazem no momento em que vocês estão socializando. E eles estão aprendendo tudo. Saibam que Deus, a nossa consciência, nos perguntará: o que fizeste do filho que te confiaste? O que fizeste dos talentos que te dei? Parábola dos talentos aí. Renderam juros, multiplicaram ou ficaram debaixo da terra isolados? Dá para a gente pensar. Então, que Deus nos auxilie, que nossos anjos de guarda nos auxiliem nessa responsabilidade tão linda de educar, porque a gente tem a batuta divina mais sublime que Deus nos deu, que é de dar colorido para a vida desses filhos, dessas crianças, desses adolescentes. É possível.
mas a gente tem que ter firmeza, coragem e muita amorosidade. Obrigada a todos. Que assim seja. Gratidão, Mariana. Que Deus a abençoe, tá? Que você continue tendo sempre estímulo para continuar trazendo esses ensinamentos maravilhosos, tá bom? Gratidão mesmo. Você lembrou na televisão do seu pai. Hã? Você lembrou na televisão do seu pai. Ixi, um queria assistir jogo, o outro não deixava, virar um rolo. Aqui, ó, isso aqui, ó. A hora que chegava a hora do futebol, as mulheres saíam da sala, só sobravam 7 homens lá. 7 não, 6, né? Bom, nós temos costume de sortear um livro, né? Então eu queria que a Mariana dissesse um número de 1 a 51. 29. Nós temos aqui o Toninho, né? Ele quer transmitir um recado, então vou pedir para ele chegar. Boa noite a todos. A comunidade espírita Caibar Chuto tem toda segunda-feira a evangelização infanto-juvenil. Então são 5 salas divididas por faixa etária, mais o grupo dos pais que participam aqui enquanto as crianças têm as atividades. O trabalho começa às 19h30 até às 20 com o passe e das 20 às 21 são as aulas. E todo ano nós temos a Feira do Conhecimento, desenvolvida pela evangelização. E nesse ano vai ser dia 20 de outubro, na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas. O ano passado o tema foi o Livro dos Espíritos e esse ano vai ser o Centro Espírita. Então todas as salas vão se apresentar aqui, trazendo uma mensagem sobre uma atividade realizada dentro da Casa Espírita e uma reflexão sobre a nossa participação dentro da Casa Espírita. Então eu convido a todos vocês para virem aqui, prestigiarem o trabalho, apreciarem o trabalho das crianças e o trabalho dos evangelizadores. Tá ok? Então, na próxima segunda-feira, às 20 horas, compareçam aqui, tragam seus familiares. A gente agradece, tá ok? Obrigado. Agora nós queremos convidar a Neuza, né? Que ela ficou de cantar uma música para nós. Nós queremos deixar, então, uma mensagem, né, através da música, com o tema da música, cabe bem do que a Mariana expôs, né? É uma letra e música da Lázara Alves, nossa querida Lázara Alves aqui de Matão, e ela tem lá no grupo musical Cantando. O nome da música é Passarinhos. Nossos filhos são como flechas
Seja o bem a maior herança, que seja o bem o maior valor, a sustentar o voo desses passarinhos na direção do amor. Que seja o bem a maior herança, que seja o bem o maior valor, a sustentar o voo desses passarinhos na direção do amor. São passarinhos criados para a liberdade, artífices dos próprios destinos, buscando felicidade. Fortaleçam suas asas nos ensinos de Jesus, para que ao deixarem os ninhos jamais se afastem da luz, da luz. Seja o bem a maior herança, que seja o bem o maior valor, a sustentar o voo desses passarinhos na direção do amor. Que seja o bem a maior herança, que seja o bem o maior valor, a sustentar o voo desses passarinhos na direção do amor. Obrigada. Então, agora nós já vamos para o encerramento, né? Eu gostaria de convidar